Olá, está começando mais um Palavra Urgente. Eu sou a pastora Fabiana Gomes, da IGD Leme. E o nosso programa hoje vai tratar de um assunto seríssimo. Eu quero trazer até você um caso de vida da Joana, que sofria com hemorroidas de 2º grau. Não, pastora, eu já ouvi falar de hemorroida, mas tem essa coisa de grau? Sim, no caso da Joana, você verá quão tamanho foi o sofrimento que ela passou. Algo que faz parte do dia a dia de todo ser humano, a necessidade, de evacuar, mas para ela era uma tortura. E talvez você que me assiste agora sofre com este problema ou conhece alguém que sofre com hemorroidas ou outro problema semelhante, prisão de ventre, outros assemelhados que fazem com que as pessoas, ao invés de terem uma rotina normal, infelizmente sofram extremo para conseguir fazer algo que é natural de todo ser humano. Mas vamos acompanhar esse caso? Enche a tela para mim. Em dezembro de 2017, Joana, que já era evangélica, conhece o programa Fala Amigo. Eu conheci essa obra do missionário através de um paciente. Comecei a assistir Fala Amigo. Coloquei copo com água, tanto para mim, meu esposo, meu filho também, que estava desempregado. A gente foi acompanhando, a gente ficou vendo o testemunho, do pessoal que era abençoado, aquilo que Deus fazia. Nesta época, Joana já enfrentava um problema de saúde há 6 anos. Fiz 2 ultrassons da reto-sigmoidoscopia, com anoscopia, e as 2 deram hemorroidas de 2º grau. Olha que coisa séria, né? Nós vemos aí nas imagens a Joana se gemindo ali de tanta dor, estremecendo de dor, e é terrível as pessoas que são acometidas por essa enfermidade. Mas conforme passamos aí o caso da Joana, eu queria mostrar para você que essa enfermidade não apenas são casos isolados, mas muitas pessoas, infelizmente, se tratam desta doença. Acompanhe comigo a reportagem. Veias ao redor do reto que se dilatam e se encontram inflamadas. As hemorroidas atingem até 50% da população brasileira. O desconforto ao ficar sentado e durante as evacuações são os principais sintomas da doença. Dependendo dos casos, pode ocorrer sangramento e levar à anemia. Uma doença que precisa ser tratada. O agravamento, uma espécie de trombose hemorroidária, que pode levar a graves sequelas. Olha que coisa séria, né? Eu queria chamar o especialista, o proctologista, Dr. Lisboa. Explica para nós, para quem está em casa, por que é que essa enfermidade ela pode se agravar, por que ela causa tanto desconforto. Explica para a gente, doutor, o que é especificamente hemorroida? A hemorroida é uma doença benigna, localizada no canal anal. São varizes, Varizes. Como a pessoa tem varizes nas pernas, que são aumento do volume das veias, a hemorroida são varizes, que acontece por alguma razão e que costuma dar alguns sintomas desagradáveis, como um sangramento. A pessoa começa a evacuar e perder sangue pela evacuação. Às vezes tem algum prurido, que é a coceira, e às vezes ela costuma se exteriorizar, a sair para fora, É uma doença benigna, mas que é muito comum na população. Existe a hemorroida de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau. A 1º grau, como está dizendo, é a mais simples. A 2º grau vai piorando um pouquinho até chegar a 3º grau. 2º grau e 3º grau geralmente finda em tratamento cirúrgico, principalmente a de 3º grau, que os remédios são paliativos. A de 1º grau até pode regredir com os cuidados dietéticos, higiênico-dietéticos. A medicação dá para você viver, conviver a vida toda se quiser. A de 2º grau e 3º grau finda em tratamento cirúrgico. Você começa a perder sangue, perde sangue um pouquinho hoje, amanhã, semana e tal, no final finda fazendo uma anemia. Mas a hemorroida não leva a doença mais grave, não lhe mata, é uma doença benigna. Olha,
Obrigado, doutor Lisboa, pela explicação. Apesar, né, dele passar esse ar de tranquilidade, de que se trata de uma doença benigna, o desconforto é algo assim imensurável. Para quem sofre com a enfermidade, inclusive, nós vamos acompanhar agora a continuidade do caso de vida da Joana. Joana, como é que você conseguiu lidar com essa situação? Vamos acompanhar aqui na tela. É o momento de realmente fazer as necessidades, era muito difícil. Eu cheguei até a ir para o hospital, fazer lavagem no intestino. Você vê uma bola. Eu apertava aqui, parecia chumbo. Há quase 6 anos, eu tomava um laxante para o meu intestino funcionar pela manhã. Era um laxante, uma fruta, né, que ajudava o intestino, né? Uma mamão ou algo assim, né? Verdura, tudo para ajudar. E isso era muito difícil. O proctologista me disse que eu teria que usar para o resto da minha vida. Olha que coisa, né? A pessoa, ela ser sentenciada a ficar na dependência de uma medicação. Alguém pode até dizer, pastora, vamos olhar, né, pelo lado bom da situação, pelo menos era algo que ela conseguiria de alguma forma ter um controle, de alguma forma, pastora, amenizar os desconfortos causados aí pela doença, porém, mesmo vislumbrando por esse lado, é uma situação terrível. Mas a Joana, ela conseguiu vencer. E daqui a pouquinho nós vamos ver como ela conseguiu dar essa virada na vida dela. Eu queria antes chamar um caso curioso, porque a história de vida da Joana, toda essa situação que ela enfrentou e o desfecho que tanto estamos aguardando virá já já. Porém, acompanha comigo esse caso curioso. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero te apresentar uma pesquisa que fizeram com quase 10 mil pessoas. Foi perguntado se elas costumam usar celular, smartphone, videogames, enquanto usam o banheiro. A questão é que existe uma preocupação científica de que a posição que cada indivíduo fica pode provocar hemorroidas. Tudo isso por uma explicação de engenharia, uma vez que toda a região fica abaixo do corpo e a pressão, a força da gravidade, gera pressão sobre as veias. Isso faz com que fiquemos atentos, uma vez que é um caso sério de saúde que precisa de procedimentos. Mas será que precisamos ficar tanto tempo olhando o celular no banheiro? Fica o nosso alerta. Curioso, não? Interessante isso, hein? Um despertar para todos nós. Hoje em dia as pessoas não desgrudam do celular por motivo algum, mas quando se trata de saúde, vale a pena redobrar o cuidado. A Joana, nós vimos aqui, né, no decorrer do programa, o quão sofrido foi o período em que ela foi dominada por essa doença, pela hemorroida, o período em que ela tentava amenizar todo esse sofrimento, mas o bom é que o desfecho alegra o nosso coração, porque a Joana conseguiu prevalecer. Vamos ver como foi que ela venceu? Acompanhe comigo na tela. Em janeiro de 2018, ela continua firme orando com o missionário, até que a bênção chega. Eu estava acompanhando e quando eu ouvi ele dizer que ia orar ali para unirmos nossa fé, e comecei a pedir, né? Aí eu senti que Jesus estava me curando do intestino. Tanto é que de janeiro para cá, eu não tomei mais esse laxante. E Deus me abençoou que nunca mais eu precisei mesmo. Hoje já está 100%, né? Muitas coisas eu tentava não comer mesmo, né? Mas hoje eu como de tudo. Graças a Deus, acabou. Tudo pela fé e com fé no copo com água também. Sim, foi mesmo pela fé mesmo. Temos que unir nossa fé para chegarmos a um ponto de milagre com Jesus, né? Porque a fé tem que crescer, né? Mas sempre querer mais, porque esse é o plano de Deus. A gente tem que sempre crescer mais na fé, né? Que coisa tremenda, né? Veja o alvo que ela colocou no coração dela, chegar ao ponto do milagre. E você que está me assistindo, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Ah, pastora, me ajuda aí, ora por mim,
para Deus amenizar essas dores que eu sinto, para minha situação melhorar um pouco. Eu quero dizer para você que esse alvo que a Joana colocou diante de si também deve ser o seu. Deus faz milagre, Deus opera maravilhas ainda hoje. A Joana é prova disso. Vamos para o texto sagrado, porque a Escritura diz para nós aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 16, da seguinte forma: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Jesus está falando aqui de uma mulher que estava dentro do templo, na igreja, frequentadora da casa de Deus, contudo, estava acometida por um espírito de enfermidade. A Escritura diz para nós que ela andava curvada e não conseguia de forma alguma endireitar-se. Quando Jesus chegou à sinagoga, a Bíblia diz que o Senhor ministrou sobre ela o poder de Deus. E a mulher foi imediatamente restaurada. Pela fé, ela que antes não podia de forma alguma endireitar-se, agora estava ereta, a coluna corretamente posicionada. Olha, nós acompanhamos o caso da Joana. Joana não conseguia evacuar, fazer algo que ao ser humano é normal, sem sentir dores, sem ter incômodos, sem usar medicamentos para fazer algo que o corpo foi criado para realizar. Mas pela fé ela venceu a enfermidade. Você também vai vencer. O Senhor Jesus declara que esse é o propósito dele, é soltar, é libertar. O poder da fé liberta, o poder da fé quebra a ação de qualquer sofrimento sobre a nossa vida. Eu, pastora Fabiana Gomes, convido você a estar comigo nesta quarta-feira. Quarta-feira agora eu estarei fazendo aquela oração ampla. Como assim, pastora? É a oração que alcança desde a sua vida até a sua casa. Talvez você diz assim: ah, pastora, o meu filho precisa muito dessa bênção. Então, através de você, a bênção chegará até ele. Quarta-feira, eu oro forte para abençoar toda a família. É o poder de Deus passando pela mãe, pai, filho, neto, sogra, genro, avô, enfim, alcançando todos aqueles que precisam. Anote o meu endereço. A nossa igreja está localizada na Avenida Prado Júnior, número 48, loja B, bem na quadra da praia, no bairro do Leme. Nesta quarta-feira, eu, pastora Fabiana Gomes, estarei atendendo você às 9, às 15 e também às 19h30. Venha receber a bênção, porque eu tenho plena convicção. A fé ainda é a resposta. A fé opera milagres. E por falar em milagres, vamos unir a fé então? Vamos fazer uma oração invocando o poder de Deus? Olha, eu tenho aqui próximo a mim o copo com água. E eu gostaria que você providenciasse o seu, colocasse junto ao televisor. Se você puder segurá-lo, também será de grande utilidade, porque nós vamos agora unir a fé. Vamos determinar a bênção? Em Deus todas as coisas são possíveis. Portanto, eu creio que você será abençoada agora. Vamos juntos? Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti a vida de todas as pessoas que acompanham essa programação. Meu Deus, como foi o caso da Joana, que dizia que pela fé ela seria curada. Não apenas melhorar, mas ser curada. Jesus, eu estou orando com essa pessoa agora, para que o milagre desta pessoa que está começando agora seja completo, pois eu quero a cura, a libertação, a bênção completa em nome de Jesus. Assim eu consagro a água, coloco a Tua unção para a Tua glória. Amém, Jesus. Participe da água comigo. Glória a Deus. Olha, tenha certeza que esse é o propósito de Deus para a sua vida. Assim como Deus fez no caso da Joana, libertando-a completamente, eu quero ministrar essa unção de
cura, de libertação sobre você. Ainda que você diga, pastora, mas eu já conheço o Evangelho. A Joana também conhecia, ela já frequentava a igreja. E ela foi aprendendo com o missionário R.R. Soares a tomar posse da bênção. O texto sagrado que eu ministrei para você, a mulher que foi completamente curada, que andava curvada, ela estava dentro da igreja, estava enferma. Mas quando Jesus ministrou a fé sobre ela, a autoridade, ela foi completamente liberta. Eu vou te ensinar, tá bom? Você que já é religioso, você que já conhece a Deus, mas você talvez ainda não tomou posse da bênção, você vai me procurar nessa quarta-feira e eu vou estar ensinando você a tomar posse da bênção. E tenha plena convicção no seu coração que Deus fará a obra na sua vida. Deixa eu falar para você que você pode estar acompanhando a nossa programação nas nossas redes sociais. No Instagram, @Palavra Urgente, no Facebook, no YouTube, você também consegue nos localizar e estar ouvindo mais e sendo abençoado pelo poder de Deus. Eu me despeço de você nessa programação, mas lhe aguardo lá na nossa igreja. Um grande abraço, fique com o musical. Deixe o problema ditar o seu fim. Não abandone Deus se tudo perdeu. Nada está perdido se a fé não morreu. Se a pesca deu errado, tudo bem, meu filho. Se a porta está fechada, nada é em vão. Adore a Deus no sim e também no não. O deserto é pra te aproximar de Deus. Deserto representa uma escola. Não importa a duração de uma prova, mas a intensidade que você adora. E se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus, acredite, nada está perdido. Acredite, nada está perdido. E se você perdeu tudo, mas não abandonou seu Deus, acredite, nada está perdido. Acredite, nada está perdido. Deus investe em sonhos que parecem estar falidos. Se a pesca deu errado,